Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Tá, eu vou começar com o Cal para ele não cansar. Aí, já falo com você. Oi, Serena, que coisa mais linda, meu Deus! Eu fui incumbida de falar no Summit e confesso que eu já estava querendo chamar um monte de pregador de fora, assim. Eu falo assim, nas igrejas sempre começa com palavra profética e palavra do ano e tal. E aí pensei assim, falei pro Cal, vamos chamar fulano. E o Cal, você sempre é saudosista. Ele falou assim para mim, dá para chamar qualquer um da CHF, que você fica querendo chamar os pessoal de fora. Pensei, nossa, mas eu não estava desprezando o pessoal daqui, né? Eu só estava pensando em umas pessoas na minha mente, assim. E aí o Cal conversou com o Léo, enfim, ele passou a bola pro Léo, para ele estar organizando. E depois o Léo sentiu da parte do Espírito Santo de falar comigo para eu dar a palavra. Daí eu falei, ótimo, né? A gente joga o bumerangue, assim, o faitom da nossa cabeça. E então, se isso servir de uma palavra profética para o seu ano, é assim que eu creio, né? Assim que eu espero que seja. E o título da minha mensagem é Deus é nosso refúgio e fortaleza. O pessoal de Fortaleza tá aí? Não sei, eu tinha um quadro aqui. O que eu fiz com ele? Tinha um quadro aqui no chão. Vocês viram? Ah, tá lá. Tá lá dentro? Um pouco do que representa para mim uma fortaleza é um quadro... Não, você vai ficar aí. É um quadro que eu peguei, que eu ganhei quando teve o burn aqui dos estudantes. Eu mostrei isso no café também, eu acho. Algum dia eu mostrei em algum lugar aqui. Estou mostrando aqui, acho que foi em Encontro de Pastores. E o versículo aqui é de Isaías que fala... Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Isaías 62. Vou estar passando para vocês. Essa é uma mulher que era da minha antiga comunidade que eu participava, que era na Menonita, e ela faz desenhos proféticos. E eu peguei essa palavra para mim. Né? Muitas pessoas sabem que eu moro numa casa de frente para a rua e muitas vezes eu fui questionada sobre medo. E eu confesso que eu fiquei com medo depois que eu vi essas pessoas me questionando, né? Porque até aquele momento não tinha passado na minha cabeça. E essa imagem foi uma trava na minha cabeça. E ela representa um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. E existem duas formas da gente trabalhar com fortalezas. Uma é onde Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o outro está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. E fala de uma fortaleza e diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Então nós temos a afirmação de Davi em Salmos 31:3 sobre um Deus que é refúgio e fortaleza, que é a minha fortaleza. Repita assim comigo, Deus é a minha fortaleza. E nós temos uma outra perspectiva de fortaleza, que é essa de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim, nossas armas não são carnais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que mora nessa fortaleza? Sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí ele fala que as nossas armas, elas são poderosas para levar esses sofismas e esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. E quando nós temos um sofisma, pensa que existe um sofisma na cabeça do meu esposo. Esse sofisma, ele está numa fortaleza. E o sofisma mora dentro de quem? Dentro da tua cabeça, né? Então vamos ver que o sofisma é um lugar onde não só está o sofisma do Cal, mas é o Cal que está dentro dessa fortaleza. E no Summit, ao final do Summit, Deus me deu essa imagem da nossa cabeça com muitos sofismas. E os sofismas nas nossas vidas são lugares de
welcome, de bem-vindo, para o entendimento, para tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, o que devia estar ocupando o lugar de um sofisma na nossa vida? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Um sofisma, ele pode ser imponente, ele pode ser alto, como essa imagem que vocês estão vendo, ele pode ser grande, ele pode ter muros, mas ele é uma mentira que foi tida como verdade para nós. E é muito difícil, não sei se você concorda comigo, destronar sofismas na nossa vida. Por quê? São estruturas fortes, são coisas que a gente construiu, que a gente viveu e tem solidez e tem alguma lógica, porque se você sustenta um pensamento, ele tem que ter uma lógica dentro de você. Mas eles são difíceis de tirar dali, né? Porque o que precisa ocupar então esse sofisma? Deus. E a minha palavra hoje é sobre a chave que destrona esses sofismas. Qual é a chave na minha e na sua vida que tira um sofisma do lugar? E a chave, então vou tirar você daí, é o quebrantamento, tá? Então o quebrantamento é a chave de destronar todo o sofisma na nossa vida. Então repita assim comigo: o quebrantamento é a chave para destruir todo o sofisma e toda a altivez na nossa vida. Amém. Obrigada, amor. Você pode pegar essa cadeira e sentar. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Você me deixou menos água, amor. Que injusto. Então começamos o nosso 2026 assim, onde nós somos maduros o suficiente para entender que aquilo que mais faz a gente crescer na vida não são os milagres, não é verdade? Né? Quando a gente prospera, né? O milagre aconteceu antes, quando a gente estava lá, não crendo, sofrendo, oscilando, duvidando. E ali, na verdade, que acontece aquilo que realmente nos forja como seres humanos. Então, com essa consciência de que nós possuímos sofismas e que eles são lugares fortes e bem construídos, Deus ele tem um convite a ocupar esses lugares na nossa vida em 2026. E a chave do quebrantamento, uma vez eu ministrei há um bom tempo atrás, de que o quebrantamento na nossa vida foi associado ao pecado. Então eu preciso pecar para me quebrantar. Eu preciso identificar um erro para me quebrantar. Mas a verdade é que o que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Nós aprendemos isso, que a bondade de Deus, todos os dias, ela nos leva a um quebrantamento. Quando você não acredita mais que algo é possível e de repente você está grávida, você tinha milhões de diagnósticos, você tinha muitas coisas contrárias e você então percebe a bondade de Deus na sua vida. E eu já preguei isso há algum tempo e a palavra que Deus tinha me dado sobre a CHF é que nós andaríamos sobre milagres. E andar sobre milagres é uma coisa que você sabe que não é possível ser e fazer igreja sem essa plataforma. Porque a todo momento você precisa lidar com a loucura de Deus. Eu e você somos filhos que lidam com uma mentalidade ilógica para o mundo. Então, não é fácil, não é moleza. Mas o que acontece comigo e com você quando esses milagres, eles são comuns? Porque eles são diários, você já viu Deus prover, você já viu Deus romper o silêncio, você já viu Deus restaurar uma conexão familiar que era impossível. Você já viu muitas coisas na sua vida cristã. Não faltam testemunhos nessa casa para você crer num Deus de milagres. E assim também era no livro de Atos, quando nós vimos pessoas muito ousadas. E a ousadia delas, elas eram chamadas de agitadores pelo comportamento deles. Então em Atos 24:5, um desses elementos
foi levado a pessoas importantes e foi dito assim sobre ele: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador das seitas dos nazarenos. Olha que interessante nós nos identificarmos com alguém que está estendendo a mão, que está olhando para o próximo e ser identificado como um agitador, como alguém que traz divisão e como alguém que faz parte de uma seita, né? Não sei se você já foi classificado assim alguma vez, eu já. Mas é muito interessante que esse tipo de atitude na nossa caminhada cristã, ela nos leva a um temor. Quando nós espalhamos um evangelho e semeamos um evangelho que traz esse tipo de respaldo, não sei você, mas isso me dá um temor no coração de caminhar naquilo que Deus tem para mim e tem para você. É um temor que vem. Porque nós temos, todos os dias, nós temos uma oposição. E o que acontece é que Deus usou muitos milagres em toda a história bíblica para trazer algo no nosso coração. Para trazer quebrantamento. E o quebrantamento é essa facilidade de você ter um coração como o coração de Davi. Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Existem várias características que revelam esse coração. Mas para mim, pessoalmente, a maior característica de Davi, para ser chamado assim, é ter um coração quebrantado. Mas a questão é que hoje em dia, construir uma arca, construir algo grande, construir algo que nunca jamais foi visto sobre a face da terra, não é mais uma afronta ao mundo em que nós vivemos, principalmente no Brasil, onde o evangelho ele já está muito popularizado. O evangelho, não o reino de Deus, mas o evangelho está popularizado. Então, uma arca que salva já não traz mais quebrantamento ao povo como gerou no Antigo Testamento uma arca sendo construída. Então hoje os nossos templos, as coisas bonitas que nós fazemos, não nos gera mais uma retaliação nesse país onde nós vivemos, a ponto de gerar quebrantamento nem naquele que está construindo a arca e nem naquele que está vendo a arca sendo construída. Porque a gente já viu muita arca, a gente já viu muita coisa. A mesma coisa com um tabernáculo que hospeda a presença de Deus. Deus não precisava se mostrar poderoso ao seu povo. Deus precisava gerar neles um coração que entendesse o coração que ele tinha. Então o milagre nunca foi o milagre por si só, mas o que Deus queria transmitir ao seu povo com o milagre. Tanto que chega uma hora que a Bíblia fala sobre uma exortação ao povo e ele diz assim: hipócritas, Paulo falando, até quando, ó geração incrédula, me pedirão milagres e sinais? Jesus, desculpa. Então, o reflexo e aquilo que gerava o Antigo Testamento e os milagres já não tem o mesmo efeito para mim e para você. Um mar que abre já não te... Uma pedra que jorra água. Né, eu tenho na minha casa, né, uma sogra que já viu de tudo também. Né, uma pessoa, um mendigo trazendo provisão para uma oração de bicicleta. Ela orou aqui e o mendigo traz a provisão. Hoje, se eu te conto, talvez nem te sobe um pelinho aqui, assim, né? Um cajado que vira cobra. Né, algo que é um instrumento inanimado, que se diz, virando um ser vivo, né? E talvez a cura de um homem, a cura da lepra. Então Deus nunca fez o milagre pelo milagre. Tanto que ele diz que quando alguém nascia com alguma doença era para manifestar a glória de Deus. E aí quando nós estamos andando nessa igreja madura que nós cremos, nós precisamos entender
que nós precisamos identificar o que vai trazer então o quebrantamento na minha vida nos dias de hoje. Porque se o quebrantamento é um coração sem esse tipo de fortaleza, sem esse tipo de sofismas, esses lugares onde Deus não está tomando o seu lugar, nós precisamos assumir que esses quebrantamentos vão ter que acontecer na nossa vida. Ou existe alguém aqui que crê que não tem sofisma nenhum, né? Nós não estamos falando de salvação, nós não estamos falando de a pessoa não nasceu de novo, nós estamos falando de algo diário. O que nos quebrantará se a arca não me traz mais vergonha, mais fama? Onde construir um tabernáculo nos dá poder, onde abrir o mar me dá sucesso, e onde a cura me faz profeta de conferências. Então, todos os efeitos que um milagre trazia naquela época era assim: você pode ter feito um milagre, não estou nem aí para você, você vai morrer. E hoje o efeito é o contrário. Eu busco todas essas coisas para que você me aceite, para que você me permita ser sua pastora, para que você venha na minha conferência. O que irá quebrantar o coração dos líderes que estão recebendo o seu galardão demasiadamente antecipado? O que vai quebrantar o seu coração? O que vai, no dia difícil, no dia que você precisa de algo, o que vai conseguir tocar você para você sair do lugar que você vai se encontrar? A Bíblia diz em Mateus 6:2 sobre o galardão, e diz assim: como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Então nós vivemos, além de uma sociedade que tem dificuldade de encontrar meios espirituais de quebrantamento, antigos meios espirituais de quebrantamento, nós temos a recompensa do nosso evangelho. Eu prego aqui, você me elogia ali. Se você não me elogiar, eu vou chorar. Imagina. Mas a verdade é que não é que você não pode me elogiar, é que nós precisamos respeitar o galardão um do outro. Eu preciso respeitar você a ponto de entender que eu não posso interferir naquilo que Deus quer te coroar. E eu acho isso muito interessante, que muitas vezes eu já vi pessoas passando necessidades. A gente não precisa olhar muito longe, né? Se você olha na sua realidade financeira. E às vezes eu penso comigo mesmo que esse é o melhor lugar que eu poderia estar. Porque a minha condição financeira, ela traz um quebrantamento absurdo na minha vida. Não sei se para você é assim. Mas a minha condição financeira me coloca no lugar todo dia. Todo dia eu acordo e a questão financeira na minha vida me coloca num lugar de quebrantamento. Olha que interessante. E o que eu mais oro? Quero provisão, quero Jesus, abre as comportas do céu. E não tem nenhum problema quando Deus traz essa abundância financeira sobre as nossas vidas. Mas a verdade é que Deus está mais preocupado com um coração quebrantado, acessível, onde Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. E o sofisma talvez maior que a gente vive é que existe um mamãozinho reinando, né? Talvez uma dessas fortalezas da nossa vida é que alguém outro toma esse lugar nas nossas vidas. Então, você já parou para pensar o que vai quebrantar o meu e o seu coração nos dias de hoje? Eu gosto muito de entender que quanto mais tempo você passa com Deus, você sabe o jeitão que Ele faz as coisas, né? Você tem o seu pai. Você sabe o jeitão que o seu pai acorda, o jeitão que o seu pai gosta de trabalhar,
ou o jeitão que ele lidava com você. E cada um de nós tem uma particularidade do jeitão de Deus com você. Então nós percebemos que o Deus, ele tem um jeitão de fazer as coisas. E o jeitão de Deus de fazer as coisas, por exemplo, algo que eu percebo, ele sempre gosta de envolver mais pessoas no milagre na sua vida. Ele gosta que você compartilhe o que você está vivendo. Você está grávida. Umas pessoas decidem, não vou contar para ninguém. Outras pessoas decidem, vou contar ao mundo, né? Eu vi o anúncio do Nicolas Ferreira, o deputado, né, que ele é. De novo, apareceu no meu Reels, sei lá onde ele estava no Rio de Janeiro, num lugar absurdo, com helicópteros, estava o Neymar anunciando. E cenários à parte, né, eu creio que um dos jeitões que eu percebo que Deus gosta de trabalhar, ele gosta de envolver muitas pessoas no seu milagre, naquilo que Deus está fazendo. E quantas vezes a gente nos cala, pensando, eu vou guardar isso aqui para mim. E eu quero ler para vocês agora um texto bem grande, a gente vai ler junto, 2 Samuel 12, do 1 ao 13, que fala de um jeitão especial que Deus traz, então, o quebrantamento nas nossas vidas. Eu vou ler com vocês. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era uma filha para ele. Certo, um dia um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então nós temos aqui uma história de um jeitão que Deus gosta de fazer as coisas. E o que mais me deixa feliz com essa história triste é o versículo seguinte, que diz assim: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Você vê aqui uma situação onde um rei, que tem uma posição, que tem um lugar, está se encontrando com um profeta. Eu não sei quem que está acima de quem, mas na sociedade, quem está em cima na sociedade é o rei, certo? Então o rei está
num lugar, numa posição privilegiada. E nós temos então um profeta que vem lhe contar uma mera história. Esse profeta, ele era considerado, ele não era qualquer um. E ele chega então e conta uma pequena história. E uma das coisas que Deus gosta de fazer com o nosso quebrantamento, muitas vezes, na minha vida eu vou contar uns exemplos, é trazer pessoas que aparentemente estão mais baixas do que você, para te trazer uma exortação, um lugar de quebrantamento. E o quebrantamento de Davi me mostra que ele não estava num lugar muito longe. Não sei se você já escutou histórias de traição, mas a gente como pastor, vocês como líderes, talvez escutam bastante. E o que nos assusta não é só o ato em si, que já é vergonhoso, mas é a falta de quebrantamento que essas histórias carregam. E Davi, a primeira coisa que ele fala, lembrem-se, ele era um rei, ele era poderoso, ele tinha gado, ovelha, né? Ele ficou pensando, o profeta está chamando as mulheres de gado nessa história. É meio engraçado, né? Tinha vários bois e ovelhas. Enfim, a outra é a cabra, né? Ainda piorou. Ele roubou a cabra do outro. Mas nessa história você vê que Deus, ele o coração de Davi ainda é um coração segundo Deus. Porque a gente conhece milhares de histórias de pessoas que são confrontadas com o seu pecado e a primeira reação não é essa. A primeira reação, talvez minha, é assim: não, eu? Ou quem é você? Quem é você para chegar e falar isso? E Davi, de um coração quebrantado exemplar, no dia mais difícil e sujo da vida dele, ele tem esse tipo de comportamento. Então, sinais de um coração quebrantado. Nós temos 3 sinais. E Davi, ele acompanha 2 desses sinais. Davi ouve. Eu coloquei aqui, hears the prophet. He hears the prophet. Davi, ele escuta o profeta. Davi, ele tem alguém para escutar. Natan, então, ele repreende a Davi. E Davi, ele escuta. Então, um coração quebrantado, ele escuta. E eu falei no summit que eu ia caguetar o meu esposo, né? Mas vou fazer isso já mais querido, porque estava meio fresco dentro de mim. Eu estava com um pouco de raiva dele ainda, mas agora já passou. Vocês perderam a emoção do negócio. Mas Deus, ele vai fazer você ouvir as pessoas. E as pessoas mais difíceis que nós precisamos ouvir são pessoas que nos ferem, são pessoas que nos injustiçaram, são pessoas que nos roubaram. E adivinha, Deus vai usar essas pessoas para quebrantar o nosso coração. Por isso que o Cal, muitas vezes, ele pregou aqui nesse lugar e falou: nunca julgue uma pessoa pela fase da vida que ela está vivendo. Não classifique. Porque a hora que você fizer isso, você vai ter que ser o primeiro a se humilhar, e Deus vai dar uma oportunidade para você se quebrantar diante dessa pessoa. Então a gente estava indo para a praia, e eu nem queria mais ir, porque o Cal estava no Peru, eu já estava lá, daí eu voltei, daí ele queria ir. Daí eu já falei: não quero ir. E fui, arrumei as coisas, e quando a gente saiu de casa, ele começou a reclamar da minha bagunça. Pessoal, eu já estou 18 anos casada, então essa cena ela já é bem repetitiva na minha casa. Então, mais uma vez, estava eu indo para a praia. E quando uma coisa acontece muitas vezes na nossa vida, ali é uma probabilidade de nascer um sofisma. Então você constrói uma imagem. Então agora o Cal, ele é o terrorista da minha vida nesse assunto. Então eu construo uma fortaleza, eu construo um pensamento, e aquilo se transforma uma ameaça para mim. E eu lembro que eu estava no carro e eu falei a seguinte frase, chorando assim, limpando
Ele estava tirando um barato de novo de mim, da minha bagunça. Do jeito do Cal, né, pessoal? Não era sorrindo. E eu falei assim, eu não aguento mais. E quando eu falei, eu não aguento mais, o Cal vem atrás de mim e falou assim, you guys are going to get divorced? Tipo, vocês vão se separar? E o Cal assim, claro que não. E eu assim, não falta vontade. Minha cabeça não estava nada igual ao Cal. Tipo, claro que não, mas eu estou criticando aqui a bagunça dela. Mas na minha vida, isso aí não é um tema tipo baguncinha. Aquilo é uma fortaleza na minha vida. Não é um... Ai, vamos aqui falar de TechPix, de Top Term. Não, é um assunto que pega. E o mais interessante é que eu preciso... Nesse momento é o momento onde nós construímos as fortalezas. É onde você diz, nunca mais. É onde você diz, não vou mais aceitar, nunca mais eu vou aceitar alguém falar assim comigo. E foi mais ou menos o que eu fiz, né, amor? Mas deu boa, né? A gente teve um papo bem sério. Eu falei, amor... Só que em vez de falar isso na minha mente, eu falei pra ele. Eu falei, amor, você nunca mais vai falar assim comigo. Só que o que acontece? Quando você tem o mesmo cenário, sempre, de uma casa bagunçada, o que você acha? Ah, a pessoa não mudou. A pessoa pensa igual, a pessoa está igual, não adianta nada, eu falo, ela não muda. Mas isso não é verdade. Quando você tem um coração quebrantado, você escuta, mesmo que há um assunto super ferido na sua vida, você escuta e fala assim, eu vou te matar, assim, porque eu sei que você podia pelo menos me ajudar. Mas você para e escuta, e por causa do quebrantamento, você fala, tá, Deus, mais uma vez, onde que está o pepino aqui na minha vida? E aí, o Cal olhou para mim e falou assim, eu nunca mais vou falar assim com você. Eu nunca mais vou reclamar da sua bagunça. Mas, o que eu falei para ele foi assim, amor, eu não sou mais a mesma. Desde o dia que você me exortou, desde o dia que você falou, eu já não penso mais assim. Eu olho a bagunça antes de você chegar em casa. Ele falou, e essas cartas de Pokémon que estavam na mesa? Eu falei assim, você não vai... Tipo assim, eu pensando, ele não vai acreditar, né? Eu falei, antes de você chegar, eu falei, crianças, vamos arrumar todos os brinquedos, o papai está chegando e a gente vai viajar. Então, vamos arrumar e tal. A Bethany pegou todos os brinquedos que estavam embaixo da mesa. Tava assim, se ele viu um cenário ruim, nível 5, tava nível 10. Tá? Então, não significa que eu não arrumei. Significa que eu estou bem melhor. Mas eu tive que falar com ele bem sério e falar assim, amor, eu não sou mais a mesma pessoa. Inclusive, daí eu descobri que ele que não gosta de arrumar, por isso que ele arruma, e eu gosto de arrumar, mas eu não sei arrumar muito bem. Então quem não gosta de arrumar em casa é o Cal, mesmo que ele é o mais arrumado. São coisas que 18 anos de casado fazem você entender, pessoal. E aí o que acontece? E aí, o Calvin falou aquela frase e eu pensei, o Calvin entendeu. O Calvin entendeu como algo tão pequeno causa um divórcio. Porque eu estava me divorciando do Cal nesse assunto. De verdade, porque eu falei, o que eu falei? Eu falei em inglês, né? I can't stand this anymore. Tipo, não dá. Porque aí o que aconteceu? Eu estava passando a cena e me veio várias vezes que o Cal entrou no carro ou entrou em casa e começa com o discurso da bagunça. Só que isso não significa que ele é o mal e eu sou a boazinha. E nem significa que eu sou a boazinha e ele é o mal. Que a gente aprende na sociedade assim, né? Para divorciar, alguém é o mal, alguém é o bom. Não. Precisa haver uma unidade, precisa haver um deslocamento nessa área. E ele falou para mim que ele nunca mais ia fazer isso. Salva de palmas para o meu marido, pessoal. Agora vamos ver os próximos capítulos. Ele também falou que não ia dirigir mal, mas na volta da praia também. Eu tava lá assim, ó. Ui! E o meu carro tava assim. O que tava escrito no carro? Você passou dos limites, sei lá. A minha doblô não aceita mais de 120, pessoal. Ela fica já assim, socorro, vai explodir. Enfim. E o mais engraçado é que a gente precisa ser rápido em ouvir. Rápido em ouvir. Uma pessoa que me ensina muito é a minha sogra. Ela vem
para um culto, não importa quem está falando. Ela escutou alguém, você dando welcome, ela está anotando. A anotação é o quebrantamento que ela diz, eu posso ouvir qualquer um, Deus pode falar comigo aqui agora, Deus pode falar comigo ali, Deus pode falar comigo. E ela vai anotando, e como vocês sabem, ela tem o nome de vocês na lista de oração, e ela conseguiu agora achar os pares na CHF, porque ela ficava desesperada que não sabia quem era o par de quem. Agora ela anotou o par. E ela me ensina, porque um coração quebrantado, ele escuta. Então a minha sogra, ela está interessada em ouvir. E ela me ensina isso todos os dias. Então um coração quebrantado, ele ouve. Ele é rápido em confessar. A ponte do temor na vida de Davi estava em dia. Davi tinha um coração segundo Deus. Davi, ele tinha outra opção, não tinha? Ele podia ter reagido de forma diferente. Como Provérbios 29:1 diz. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29:1. Davi, ele podia ter se tornado aquele homem que é repreendido uma vez, depois vem um outro profeta, é repreendido mais uma vez, e cada vez que ele é repreendido, ele endurece mais a cerviz, que é o que acontece com os nossos esposos. Quem é você para falar que eu preciso arrumar? E é justamente você que eu me coloco então num sofisma, num lugar de fortaleza. Eu recuso justamente o meu esposo, que é aquele que tem poder para quebrantar o meu coração, que verdadeiramente consegue me tirar de um sofisma. E não sei você que é casado, mas eu fico analisando o meu esposo todos os dias. Eu gosto de ficar pensando no meu esposo assim, isso aqui tem que mudar, isso aqui Deus já fez, isso aqui. Sou polícia na vida do Cal. E uma das coisas que Deus falou muito comigo, porque o Cal, ele é aquela coisa tipo, coisa é sacanagem. Ele é um homem assim, incompreendido muitas vezes, né? E eu fiquei analisando ele por 18 anos. Eu falei, o que passa na cabeça desse homem? Quando eu acho que ele vai repreender, ele abraça. Quando eu acho que ele vai abraçar, ele repreende. Meu Deus, não consigo entender. E aí, olha que legal que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, Aline, teu esposo, ele quebra sofismas. Ele olha um sofisma e ele não está nem aí se você vai odiar ele para a vida inteira. Mas ele quer que você saia desse lugar. Uma coisa que o Espírito Santo falou para mim sobre uma característica dele. E eu, muitas vezes, o Cal, ele chegava para falar da bagunça, eu falava, eu me armava igual um pavãozão. Bobeira. Sinal de não quebrantamento é assim, não importa quem está falando. Importa que alguém está falando. Então, escutar é um sinal de quebrantamento. Ouvir. Segunda característica de alguém que está quebrantado. Primeiro, ouve. E geralmente são pessoas que te machucaram, que estão ali com você, que você já não acredita, que você já está de saco cheio. Você fala assim, suma da minha vida, não quero mais te ver. Já caiu 1, 2, 3, 4, vai cair quantas vezes? E aí Deus vai lá E no Summit, o Jonathan começou com um testemunho que resumiu minha pregação. Ele começou falando assim, e eu já me identifiquei com ele na igreja. É engraçado, na igreja que eu mesma estou liderando, né? As pessoas falam, mas você se sentia assim na própria igreja que você fazia? Sim, pessoal, é isso mesmo. Sou igual a vocês. E ele se sentiu num lugar de inércia, se sentiu num lugar onde ele não queria mais servir, já não tinha esperança, não sabia, o coração estava dividido. Ele até falou no Summit, acho que eu vou para outra igreja e tal. Mas ele falou só, né, para nós aqui, eu só estou abrindo um pouquinho. E ele falou que carregou isso por muito tempo. E ele chegou na praia e estava lá, good vibes, praia, sol e tipo, uhul, né? Tô aqui com a minha família. E chegou o Rames. E o Rames abriu a Bíblia e começou a ler um texto. Romanos 5. E quando ele abre Romanos 5, o Espírito Santo pega o Jonathan ali. E o Jonathan para e olha pro Rames. Cara, você era o drogado que eu acolhi um dia. Tipo, quem é você para estar aqui agora? E aquilo para mim é uma demonstração perfeita de como Deus ama fazer. Ele quebrantou o coração do Jonathan com alguém
que sabe quando a gente ajuda alguém, na nossa cabeça a gente é melhor que a pessoa. Ou está melhor, não no sentido ruim. Tipo, eu tô bem para te ajudar, né? Mas querendo ou não, o nosso cérebro ele faz classificações. Tipo assim, você vai me ajudar, você não sei, você não... vou contar só pro Cal. Mas esse aqui não vai me ajudar. E ali, ele resumiu a minha pregação. Naquele testemunho dele, fez todo mundo chorar. Porque ele falou que destravou o ministério dele a tal ponto que ele chegou no parquinho do condomínio dele. E de repente um menininho que estava com problema de saúde, ele orou. E de repente começou a chamar ele de pastor. E de repente o pastor, todo mundo começou a chamar ele de pastor num grupo ali que era do aniversário. De repente ele estava no aniversário tirando foto, que a Mayara chorou e sentiu no coração de dar as fotos. E de repente a pessoa fala assim, você é pastor? E o Jonathan pensa, sou. E de repente ele pega o microfone e pode orar. E pode impactar uma família inteira, mais uma família inteira, por causa de um quebrantamento. Então, quando nós resistimos um quebrantamento, o Jonathan podia ter olhado para o Rames e achar tipo, é mais alguém que vai abrir o texto aqui. Estou aqui na praia, não preciso. Mas por causa do quebrantamento do Jonathan, ele acessou um novo lugar. Ele acessou o alívio que ele estava precisando para a alma dele. Um alívio ministerial. Abriu assim, ó. E muitas vezes eu percebi que eu vinha para o culto e eu carregava alguma coisa. Não sei se às vezes você vem e fala assim, cara, tem uma coisa errada. E eu, assim como eu fico analisando meu esposo, eu fico me analisando também. Falo, cara, por que você está assim? Por que você agora canta assim? Por que você não está cantando como você cantava? E eu fico pensando. E até você entender que lugar de quebrantamento é esse. E o lugar maior de quebrantamento que eu já tive na minha vida foi quando eu tive uma situação na minha família bem próxima, onde houve uma traição. E eu fui lidar com a traição, como eu já contei isso para vocês, como respeitando a traição. Tipo, eu não queria me envolver, porque eu nunca fui chamado para me envolver. Daí eu pensei, nunca me chamaram para nada, agora que dá ruim vão me chamar. Pensei, vou lidar de maneira polida. E eu falei assim, olha, é bom você avisar fulano de tal que isso aconteceu, porque a gente está aqui num negócio da empresa, da família, que daí se isso acontece, talvez a gente vai voltar atrás numa palavra da empresa. Escrevi assim, né, para uma pessoa bem próxima, bem próxima da minha família. E aí, pasmem vocês, recebo uma mensagem, estou indo aí, na sua casa. Pensei, mas não é possível. A pessoa trai a outra pessoa e a pessoa que trai está indo na minha casa. Que ousadia, o que eu vou dizer para essa pessoa? Nem quero dizer nada, né? Nunca me envolve em nada, agora que vem BO, tem que ainda vir na minha casa. E daí senta no meu sofá, nós três, o Cal não estava, meu escudo não estava, estava eu lá. Quando o Cal não tá, eu choro um pouco mais. Não venha me exortar sem o Cal, que daí eu choro. Eu sou mais sensível, pessoal, que o Cal. E aí, deu de dedo na minha cara. Falou assim, que tipo de reação mesquinha é essa que você teve? Eu pensando, você que trai e eu que tenho uma reação mesquinha. Vou te matar, vou te jogar pra fora de casa. Cara, se o Cal tivesse lá, acho que ia ter dado uma porrada. Mas não foi dessa vez. E aí, eu pensei, Deus, não é possível isso que está acontecendo. Bora lá, vamos escutar, né? Vamos escutar. Escutar não vai... Dói, na verdade, né? Eu pensei, não vai doer nada, mas é o que dói, na verdade. E aí, escutei, falei assim, e falou assim para mim, isso é uma reação desumana. Você não perguntou como a pessoa estava. Você não se importou com essa pessoa. Você não... viu se essa pessoa estava bem. Você não... Como é que eu posso dizer? Você não estava nem aí com essa pessoa. Daí eu pensei, e você estava, né? Você que traiu e você estava muito aí com essa pessoa. E aí eu falei... Vem umas coisas nada a ver. Quando a gente tá nervoso, não sei vocês, mas vem umas coisas nada a ver. Daí eu falei assim, sabe, eu aprendi a te amar, fulano. Porque não era a primeira vez que estava acontecendo. E daí ele olhou para mim e falou assim, eu também aprendi. E não sei se eu pedi perdão, não lembro mais. Eu acho que eu fiquei tão em choque que eu não apaguei essa parte da minha memória. Mas aquilo ecoou. Aquele momento na minha vida repercutiu num quebrantamento absurdo.
que a minha leitura de vida mudou para sempre. E ao invés de eu atacar, ao invés de eu, mais uma vez, estigmatizar alguém como, você é o cara que sempre faz assim, eu decidi me quebrantar. E esses são as situações mais difíceis de quebrantamento na nossa vida. Não é quando você está errado, mas é quando você acha que você está certo e se quebranta diante de alguém que você acha que está errado. E Deus quer falar com você. E Deus quer falar com você não é para te sofrer, mas Ele quer tirar o sofisma. Deus queria tirar um sofisma na minha mente, que estava boicotando o entendimento de Cristo, a sabedoria de Cristo. O texto, como ele fala ali, deixa eu voltar aqui. Anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu tinha uma altivez escondida que se levantava contra o conhecimento de Cristo. E aí eu sou uma cristã que usufrui de um terreno com Deus. Eu estou na minha vida cristã, vamos dizer que eu Aline, usufruo de 50% do que eu posso, porque os sofismas, eles não permitem que eu me quebrante e experimente como Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. E aí a gente passa por uma situação financeira, ao invés de se quebrantar e colocar Deus como meu refúgio e fortaleza, a gente continua achando que o dinheiro é meu refúgio e minha fortaleza. Eu continuo achando, que porcaria. Eu preguei aqui sobre dízimo, né, na conferência. E eu sei que deu um furdunço lá, porque eu sei que outras pessoas estavam cobrando de outras que não dizimavam, enfim. Eu pensei, nossa, nem era essa a intenção, né? Eu estava falando de mim. Mas esse mês de novo. E por quê? E cada vez que eu penso, Deus, por que é tão difícil? E daí Deus fala sobre isso. É um entendimento que precisa vir, tirar o sofisma e estabelecer que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Por isso que a música que a gente cantou aqui no começo sobre a gratidão, né? Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E aí você olha para a tua situação financeira e fala, vamos, bora? Vamos, adora, vamos, louva, vamos. Você está tirando o sofisma. E o sofisma, ele quer voltar no lugar. E você fala, sai daí. Sai daí. Porque vai chegar um tempo onde a gente não vai mais precisar ser quebrantado pelas finanças. A gente vai viver quebrantado. Sem. Deus não vai mais precisar usar isso para mexer com a gente, para falar com a gente. Eu creio nisso, eu creio isso na minha vida. Mas eu dizimei, pessoal. Yes, venci mais um mês. E a terceira característica, então, é ouça, confesse. E o terceiro é o serviço. Servir é um ato de quebrantamento. E por muitos anos eu estive nessa igreja sem servir. Você fala, falar é servir, ser pastor é servir. Sim, mas eu me questionava, por que eu não estou servindo? Porque eu queria entender que tipo de quebrantamento ia mover meu coração. O que ia me mover, sendo que eu sei que eu não preciso, né? Eles falam que a graça, o efeito colateral da graça é libertinagem. Cuidado que você vai ficar libertino. E na verdade, o efeito mais perigoso colateral é a preguiça. É um lugar onde a gente não faz mais nada, porque a gente sabe que Deus faz tudo. E eu, mais uma vez, me analisando, pensando, Aline, até quando que você vai ficar isso? Eu ia falar uma palavra meio estranha. Não, vagabundo é forte, né? A pessoa que não faz nada é o quê? É isso aí. Quê? Postar? Encostada. Nossa, amiga. Não precisa falar assim com o meu coração. E foi interessante porque um sofisma que aconteceu na minha vida foi a parte do louvor. Então, quando a igreja no cinema começou, eu pensei assim, ou eu vou cantar e alguém vai segurar a Melanie, ou eu vou segurar a Melanie e vou deixar alguém outro cantar. Eu pensei, acho que eu vou segurar a Melanie e vou deixar alguém outro cantar. Isso durou 12 anos na minha vida, 11 anos. E criou um sofisma na minha vida, porque eu sei
que eu não canto como a Gi. Eu sei que eu não canto como o Léo. Mas eu sei que a música tem um lugar especial no meu coração. E começou a criar um sofisma ali. E eu ficava assim, ai, que legal. Eu pensava assim, imagina cantar com o Léo, que legal. Imagina cantar com não sei que legal. Mas não sei você que cantou numa igrejinha pequena antes de vir pra cá. Porque pra mim isso aqui é uma igreja enorme. Eu era de uma igreja pequena. Eu não era uma pessoa que cantava bem. Eu era a única pessoa que cantava. E aí, e eu recebia críticas muito, assim... Eu recebia muitos elogios, né? Porque você é a única, então se você reclamar, ninguém vai cantar. Mas eu recebia umas críticas que entraram muito profundo no meu coração. E que eu sei que elas são verdade. Mas não é porque eu canto, que eu tenho uma voz de taquara rachada aguda, que eu não vou cantar. Porque não é sobre a minha voz ser boa. É sobre algo especial que tem no meu coração sobre cantar. E eu via o louvor aqui de vocês, aqui maravilhoso, por anos. E um dos sofismas era assim, mas eu queria cantar. Mas pra que cantar? Mas eu queria cantar. Mas tem outro pra cantar. Mas eu queria cantar. E uma luta retardada na minha cabeça. Tipo assim, Aline, vai lá. Daí eu pensava assim, mas eu não vou passar no teste, porque fulano não passou, o outro não passou, vão me reprovar no teste. E daí eu falei, chegou numa reunião que eu falei, não tinha nada a ver comigo cantando, mas eu falei assim, pessoal, acho que a gente tá cantando na quarta, e é pra na quarta o pessoal descansar, e tá todo mundo cansado, e eu cheguei na conclusão, e de repente o Léo fala, você, o Thomas e a Isa vão cantar, e eu assim, meu Deus, né? Meu sofisma ali, fazendo coceguinhas no meu sofisma. Eu falei assim, cara, por que levou eu junto? Obrigado. Não sei se você tinha um sofisma, mas eu tinha. E aí foi que a gente veio aqui e pensa assim, eu cantava desde os 9, aí parei com 26, e daí depois de 12 anos você volta a cantar. É uma coisa ridícula, né? Você pensa assim, o que a pessoa está fazendo? E aí alguém veio me perguntar. Eu não sei se a pessoa estava me olhando torto ou tipo... Porque daí as pessoas querem me elogiar, tipo, é a Aline, né? A esposa do Cal. Mas eu sei. Tipo assim, eu sei a verdade. E Deus estava me colocando num lugar de quebrantamento, de enfrentar pessoas que falavam que eu cantava mal na minha frente. E eu sabia que isso é verdade. E eu pensava assim, mas não tô nem aí, eu preciso cantar. E eu tive que então entrar nesse lugar. E essa pessoa me perguntou, por que você está cantando? E me veio uma resposta que eu fiquei muito surpresa. Eu falei, porque eu estou abrindo caminho. E uma das coisas que eu percebi é que eles eram tão bons aqui, que foram criando sofismas para cá. Foram criando barreiras, foram criando mentiras. Eu não sou tão bom, eu não vou cantar. Por que eu vou cantar? Eu cantava na minha igrejinha, por que eu vou cantar? E aí o que acontece depois que uma pessoa ousa estar num lugar de quebrantamento? Vem pessoas cantar Fran, vem cantar Jussara, quem mais veio cantar? Débora. Então o teu lugar de quebrantamento é muito poderoso. O que Deus faz quando você se quebranta é muito poderoso. E o quebrantamento é esse lugar que a gente volta que Noé sentiu. Que Paulo sentia quando pregava. Eu, como uma pastora hoje, por causa de uma fama que se estabelece, eu tenho vergonha de ir no encontro de pastores, né? Abrindo meu coração. Porque o evangelho que eu carrego, eles não compreendem. E quando eu fui na Câmara Municipal receber uma homenagem pelo Dia da Bíblia, na frente de todas as igrejas muito grandes, pensei, Deus, não é possível que eu estou com vergonha de levantar. Não é possível que eu estou com vergonha de vocês. Porque no fundo eu não estou com vergonha de vocês. Vocês é o que me trazem saúde para a vida. Vocês restauraram a minha vida. Vocês renovaram a minha expectativa do que é igreja, do que é ministério. E muitas vezes eu tinha vergonha do meu marido. Então eu não fico impressionada quando as pessoas têm vergonha do Cal na internet. Porque eu fico com vergonha, eu fico com mais vergonha
de ter vergonha dele. Mas isso faz com que eu entre num lugar de quebrantamento tão massa, que eu me sinto uma personagem da Bíblia vivendo o Evangelho. A gente não produz essa ira de propósito, né? A gente não persegue essas coisas. Mas os quebrantamentos que você vai ter a oportunidade de ter na sua vida esse ano são para mostrar: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém.